Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão, agora relativo à 25ª rodada, que é cheia de clássicos. Antes de começar a contar as histórias de São Paulo e Corinthians, Internacional e Atlético, Santos e Vasco, faz uma coisa, vá nos canais da Itatiaia no YouTube, Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte, siga a gente, compartilhe nosso conteúdo, comente o Histórias do Brasileirão, manda sugestão de jogos que você quer ver no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, nesse Histórias do Brasileirão. A gente começa falando do clássico paulista, o majestoso São Paulo e Corinthians. Jogam neste sábado, entre as duas partidas semifinais do Corinthians pela Sul-Americana contra o Fortaleza, e o São Paulo ainda comemorando a conquista inédita da Copa do Brasil. Sim, o tricolor paulista nunca tinha vencido a segunda competição nacional. Mas vamos falar de um confronto muito especial. Lá no Histórias do Brasileirão do primeiro turno, a gente destacou aquela final de 90, mas aquela decisão teve um componente muito especial, que foi a disputa entre dois treinadores que viveram momentos marcantes nas duas equipes. Por quê? O Corinthians nunca tinha sido campeão brasileiro e apostou no Nelsinho Batista. Ele tinha sido vice-campeão paulista com o Novo Horizontino, que fez uma final contra o Bragantino do Vanderlei Luxemburgo. Aquela decisão do Paulistão ficou conhecido como final caipira. Por quê? Porque reuniu duas equipes do interior. O Bragantino levou a melhor, tá? E aquela decisão revelou dois grandes treinadores do futebol brasileiro e o Nelsinho Batista foi a aposta do Corinthians. O São Paulo iniciava a era Tele Santana, a mais vitoriosa da sua história, com bicampeonato de Libertadores, bicampeonato mundial e sem falar em Brasileirão, Supercopa. Quer dizer, o São Paulo reinou absoluto na primeira metade dos anos 90 sob o comando do Tele Santana. Na final de 90, o tricolor tinha um time com mais qualidade técnica, né? A gente tá falando aí de Cafu, de Antônio Carlos, de Leonardo, de Raí. O Corinthians tinha como estrela o Neto, tá? Um jogador que fez um Brasileirão espetacular em 90, mas era uma equipe extremamente operária. E não é que nessa decisão entre São Paulo e Corinthians, isso foi o ponto decisivo. Primeiro jogo, no Morumbi, gol de Wilson Mano, um volante que era a cara do Corinthians. Na segunda partida, Timão jogava pelo empate, mas voltou a vencer por 1-0 com mais de 100 mil pessoas no Morumbi, com um gol do Tupanzinho, outro jogador que representava demais o espírito corintiano. E na batalha entre Nelsinho Batista e Tele Santana, o treinador, que tinha sido vice-campeão paulista naquela temporada, levou a melhor. No ano seguinte, Tele venceu o Brasileirão com o São Paulo, aí sobre o Bragantino, a decisão foi contra o Bragantino, do Carlos Alberto Parreira, e aí inicia a trajetória vitoriosa do Tele. Então, quer dizer, o Histórias do Brasileirão traz aqui um bastidor, a disputa de treinadores naquela decisão entre São Paulo e Corinthians em 1990. E aí pessoal, tudo bem? O Santos e Vasco desse domingo na Vila Belmiro é um duelo direto contra o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco saiu da zona de rebaixamento do chamado Z4 com a vitória sobre o América na última segunda-feira no estádio Independência, mas nem sempre foi assim. Em 1965, por exemplo, Santos e Vasco decidiram a Taça Brasil. A gente já contou essa história aqui, mas nós vamos trazer fatos sobre ela que mostram como é impossível a gente comparar épocas no futebol, principalmente em se tratando de Brasil. Por quê? A Taça Brasil, ela reunia os campeões estaduais. Além do vencedor da última edição, no caso o Santos viveu a conquista do título em 61, 62, 63, 64, então na Taça Brasil de 65 ele defendia o título. Aliás, essa é a maior sequência de títulos nacionais da história do futebol brasileiro, o pentacampeonato do Santos na Taça Brasil de 61 a 65, mas o Santos se classificou como campeão da última edição. O Vasco, tá? A gente tinha o Estado da Guanabara, o Campeonato da Guanabara, né? O campeonato foi virar carioca na metade dos anos 70, então tinha o campeonato do Rio de Janeiro e o Campeonato da Guanabara, que é ali a cidade do Rio de Janeiro, né? Associada a Niterói, e o Vasco, ele não era o campeão da Guanabara. O Vasco era, na verdade, o campeão da Taça Guanabara, que teve a sua primeira edição ali em 1965, e os clubes resolveram que o vencedor da Taça Guanabara
que na verdade é o primeiro turno do Campeonato Carioca, seria o representante do estado na Taça Brasil. Então assim o Vasco foi à Taça Brasil, quer dizer, era a única competição nacional na época e não foi o campeão estadual. Foi o campeão do primeiro turno, que era a Taça Guanabara. Algo impensável hoje quando os clubes brigam aí por vaga em Copa do Brasil. Mas tem algo mais inacreditável. O Santos levou o título com certa facilidade, aliás, com muita facilidade, né? O primeiro jogo foi 5-1 no Pacaembu, o segundo no Maracanã, quando jogava pelo empate, venceu de novo, aí por 1-0 com um gol do Pelé. E Santos e Vasco, como o campeão e vice da Taça Brasil de 1965, eles garantiram o direito de representar o futebol brasileiro na Copa Libertadores de 1966. Lembrando que a Libertadores teve a sua primeira edição em 1960, com Bahia representando o Brasil. Mas o que aconteceu? A CBD, sim, a Confederação Brasileira de Desportos, impediu que Santos e Vasco jogassem a Libertadores de 1966. Existem várias teses aí para essa proibição. A primeira de que era ano de Copa do Mundo, o Brasil defenderia o título mundial na Inglaterra em 66, tinha conquistado a taça em 58 na Suécia, 62 no Chile, e o Santos era a base da seleção e poderia atrapalhar a preparação da equipe na busca pelo tri, que acabou não vindo, só veio em 70 lá no México. Outra tese é de que a violência dos jogos fora do país fizeram com que a CBD fizesse uma espécie de um boicote, né, a argentinos, uruguaios, chilenos. Realmente a violência era muito forte nas partidas fora do Brasil. A gente precisa recordar que até os europeus se recusaram a jogar aquela final intercontinental em algum momento justamente por isso, mas, de toda forma, nos dias de hoje, quando os clubes também brigam demais por Libertadores, por Sul-Americana, é impensável imaginar que um clube garantiu o direito de disputar a maior competição de clubes do continente americano, embora seja restrita hoje à América do Sul, mas é a maior competição de clubes do continente americano. Santos e Vasco foram proibidos de disputar a Taça Libertadores de 66, tendo garantido o direito com a decisão da Taça Brasil de 1965. E aí, pessoal, agora nós vamos falar de Internacional e Atlético, sábado à noite no Beira-Rio, terceiro jogo seguido do Galo à noite, né? Mas vem dando sorte, né? Ganhou do Botafogo, ganhou do Cuiabá, agora pega o Colorado envolvido aí na Copa Libertadores, entre os dois jogos com o Fluminense, valendo vaga na grande decisão da competição internacional, mas nós vamos falar da semifinal de 1980. Sim, os dois clubes brigaram em 1980 por uma vaga na decisão do Brasileirão. O Internacional era o atual campeão, em 79 ganhou o título de forma invicta, sob o comando do Enio Andrade, mantinha aquela mesma base. O Galo tinha montado um time recheado de craques, porque tinham chegado Chicão, Palinha e Éder. E é o Éder justamente esse personagem. Por quê? Revelado no América, né, o jogador que é de Vespasiano, cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, o Éder teve participação direta na quebra da maior hegemonia de títulos da história do futebol gaúcho. É o octacampeonato do Colorado. Sim, o Inter foi 8 vezes seguidas campeão gaúcho no final dos anos 60 e início dos anos 70. Essa série começou em 69 e foi acabar em 76. Em 77, o Grêmio foi campeão gaúcho, tendo o garoto Éder Aleixo como ponta esquerda. Em 79, ano em que o Inter foi campeão brasileiro, de novo o Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho, com protagonismo do Éder, inclusive tendo atuação decisiva num clássico disputado no Beira-Rio, que o Grêmio venceu por 2-1. Primeiro gol mesmo, ele bate uma falta, o goleiro Benítez, né, o paraguaio do Inter, solta o Jurandir, faz o gol. Então o Éder estava acostumado a jogar contra o Internacional e a gente pode dizer, era uma espécie de carrasco do Internacional porque participou ali da quebra da hegemonia do Colorado no futebol gaúcho. E na semifinal de 1980, o Éder voltou, né, a brilhar contra o time colorado. Por quê? Primeiro jogo no Mineirão, empate por 1-1, mas lá no Beira-Rio foi um baile atleticano. Reinaldo abriu o placar e Éder, com 2 golaços, decretou o 3-0 que colocou o Atlético na decisão do Campeonato Brasileiro de 80. Então o Éder aparece aí como um grande personagem do confronto Atlético Internacional, principalmente quando a gente volta lá na semifinal sensacional que eles disputaram no Brasileirão de 1980. Um abraço, pessoal, siga a gente, não esquece, se inscreva no canal Itatiaia, Itatiaia Esporte, compartilhe nosso material, comente,
mande a sua sugestão pro Histórias do Brasileirão da 26ª rodada. Um abraço!